vocês, professor Ricélio Costa, trazendo a disciplina de matemática no hashtag Estudo em Casa para anos finais do ensino fundamental, com referência para o 7º ano. Nós iremos agora falar sobre adição e subtração de números inteiros, tá bom? Então vamos lá. Fique sabido, adição e subtração. Vamos falar um pouquinho sobre as regras. Números positivos com sinal de mais e números negativos com sinal de menos. Então a regra diz o seguinte na adição e na subtração: sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então vejam bem, o mais 2 e o mais 3 estão com o mesmo sinal. Repete o sinal e soma o 2 mais 3 que dá 5. Aqui no menos 3 no menos 5 tem o mesmo sinal. Repete o sinal e soma o 3 mais 5 que dá 8. Logo, mais 5 mais 3 dá mais 5. Menos 3 menos 5 dá menos 8. Aqui nós vamos agora para os sinais diferentes. Menos 5 com mais 3, sinais estão diferentes. Coloco o sinal do maior número, que é o do 5. Menos. E 5 menos 3 dá 2. Aqui eu tenho mais 8 e menos 6. Sinais diferentes não é para subtrair? Então, 8 menos 6 dá 2. E o sinal do maior é o do 8. Bom, gente, agora nós vamos mostrar, neste esquema da adição e da subtração, o jogo de sinal. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, o que é que acontece? Sinais iguais, conserva o sinal. Sinais iguais, mesmo que sejam negativos, conserva o sinal. E os números soma, tá certo? Neste outro esquema aqui, sinais diferentes é para subtrair e conservar o sinal do maior número. Então vamos lá, eu tenho aqui o menos e o mais, então observando pelo tamanho, o mais é maior que o menos, então prevalece o sinal do maior. E aqui nesse outro exemplo eu tenho o mais e o menos, vendo que o menos está maior do que o mais, prevalece o sinal menos e os números subtraem. Vamos fixar aqui com exemplificações, com sinais diferentes. Então eu tenho aqui mais 7 mais menos 3, menos 10 mais 5, mais 1 mais menos 9 e menos 6 mais 12. Observe aparentemente que os números com os sinais aparecem dentro de parêntese. Se aqui fora o sinal for de mais, então vocês vão olhar só para quem está dentro do parêntese e observar a regra de sinal. Então vamos fazer aqui de uma forma bem prática. Então, mais 7 menos 3, sinais estão diferentes, então deve subtrair. Então subtrai 7 menos 3 que vai dar 4. Quem é o sinal do maior? Do 7. 7 é um número maior do que 3, então vai ficar positivo. Menos 10 mais 5, sinais estão diferentes. Mais uma vez, subtrai. 10 tira 5 vai dar 5. E o sinal do maior? Do 10, porque 10 é maior que 5, então fica menos. Mais 1, menos 9, observe, o sinal está diferente. Então, subtrai 9 menos 1, que vai dar 8. E o sinal do maior é o 9. 9 é maior que 1, então menos, ficou menos 8. Menos 6 mais 12, sinais estão diferentes. Subtrai 12 menos 6 vai dar 6. E o sinal do maior é o do 12, por isso que ficou o sinal mais. Tá? Aqui ele colocou um esquema que também ajuda. Se vocês preferirem, vocês podem fazer com essa estratégia. Como assim, professor? Vamos só aqui ver o exemplo do mais 7 mais menos 3, que os demais é a mesma coisa, né? A mesma compreensão. Vocês primeiro observam os números, veja quem é o sinal do maior, observe que é o do 7, então bota o sinal de mais, abre um parêntese, como a regra diz que tem que subtrair, então você pega 7 menos 3, coloca no parêntese, fecha o parêntese. Então, repete o sinal de mais e 7 menos 3 dá 4, tá certo? Fixando, vamos pegar aqui o último, a mesma coisa. Quem é o sinal do maior número? É o do 12, então bota o sinal mais, abre um parêntese e faça a subtração, 12 menos 6, pegando sempre o número maior, tirando do menor.
12 menos 6 no parêntese. Então, o sinal já tinha sido definido do número maior, repete o mais, e 12 menos 6 dá 6, tá certo? O importante é que vocês entendam a regra. Quando os sinais forem diferentes é para subtrair e colocar o sinal do maior número, e vocês vão, de fato, acertar a resolução. Agora, com sinais iguais, vamos trazer aqui essa exemplificação. Então, observe, quando os sinais estão iguais é para somar. Então, 2 mais 4 dá 6, e o sinal repete. Menos 2 menos 3, sinais estão iguais, então soma 2 mais 3 dá 5 e repete sinal menos. Aqui eu tenho mais 5 mais 3, então se os sinais estão iguais, soma 5 mais 3 dá 8, repete sinal, e assim sucessivamente. Sinais iguais, repete e soma 15 mais 43 deu 58. Sinais iguais, repete sinal, 3 mais 5, 8. Sinais iguais, repete sinal, 4 mais 2, 6. Sinais iguais, repete, 7 mais 9, 16. Sinais iguais, repete, 6 mais 23 dá 29. Então, na regra de sinais, quando eles forem iguais, soma os números e repete o sinal. Agora, nós vamos resolver essa atividade para fixar os conhecimentos adquiridos nesta aula, tá bom? Vamos lá. Na primeira questão, em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 graus pela manhã. Se a temperatura descer mais 13 graus, o termômetro vai marcar. Aqui vocês façam uma reta numérica, um desenho, tá? Vocês coloquem aí o menos 15 na reta numérica, distribuem os números, ou então vocês podem ter entendimento que se vai descer mais 13, lembre-se que um termômetro, quando os números estão para cima, são positivo. Quando os números estão para baixo, é negativo. Então, se ele está no menos 15 e vai descer mais 13, então continue essa numeração do menos 15, menos 16, menos 17, menos 18, até chegar numa quantidade que deu um intervalo de menos 13. Então, vocês observem, pela regra de sinal, que eu já estou no menos 15, que está abaixo de zero. E aí você vai descer mais menos 13 graus, então você vai contando até chegar nessa quantidade de menos 13, então vocês vão ter o quê? Uma soma de sinais iguais e vocês vão obter a resposta. Na segunda questão, veja a expressão numérica abaixo. Vocês têm aqui 60 menos 120 menos 180 mais 80. Então, eu tenho aqui 60 positivo, o 120 negativo, 180 negativo e 80 positivo. O resultado dessa expressão é, a regra diz que sinais iguais somam. Você pode somar os 60 com mais 80, vocês vão descobrir um valor. E o 120 e o 180 também estão com o mesmo sinal, você pode somar e repetir o sinal. Vocês vão obter uma continha de 60 mais 80 que são positivos, e 120 com 180 que são negativos, vocês vão obter um resultado negativo somados. No final, façam a subtração, subtrai os números e prevalece o sinal do maior número. Vocês vão obter a resposta. Na terceira questão, qual o valor da soma das bolas de argolas pretas? Nós temos aqui vários números, né? E aqui nós temos alguns nas argolas pretas e alguns nas argolas brancas. A questão é para vocês somar só as argolas pretas. Então você vai somar 20 é positivo, tá? Mais 20, mais 10, menos 20. Então qual é o resultado final? Vocês vão descobrir pela regra de sinal. Na quarta questão, Luiz e seus amigos se reuniram em uma tarde para jogar banco imobiliário. Jogaram 2 partidas. Qual o número total de pontos de André? Você tem aqui uma tabela com os amigos Luiz, Bruno, Ari, André, Lúcio e Paula. Aqui nas partidas a pontuação de cada um, em alguns casos positivo e outros negativos, mas ele só quer saber o número total de pontos de André. Então identifique onde é que está o André e faça a regra de sinal com os números obtidos entre as 2 partidas na de André, tá certo? E veja qual é o resultado final.
Então, a gente tem aqui na fonte o nosso livro didático do 7º ano. Entre as páginas 20 e 28, nós temos o conteúdo desta aula, tá bom? Então, concluindo aqui a nossa aula, hashtag fique em casa.